Um feliz sábado a todos os irmãos. Muito agradável estar aqui na companhia de vocês. Eu fiquei impressionado com a música que a Letícia cantou. Foi muito bem apresentada e uma mensagem tão forte que o que eu vou fazer é a versão da pregação da sua versão cantada. Okay? Quando você terminou de cantar, eu pensei, já posso falar amém, porque o sermão está feito. Encontre o meu povo. Essa é uma frase que ela repetiu. É isso que nós vamos conversar hoje durante a pregação. É uma alegria retornar aqui e revê-los. Alguns parecem que vai passando os anos, não mudam nada. Outros, as crianças ficaram adolescentes. Os adolescentes ficaram jovens. Os jovens ficaram adultos. Os adultos continuam adultos, né? Tem que tomar cuidado. Mas realmente é uma alegria encontrá-los. Eu tenho algumas novidades que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma delas é apenas uma ênfase sobre aquilo que vai ser feito no JA de hoje. E você sabe que a programação jovem, hoje à tarde, ela vai tratar de uma questão prática. Todos os cultos jovens aqui são muito legais. Todos eles apresentam coisas boas. Alguns são mais aspectos de louvor, outros são mais aspectos de adoração, outros são aspectos de aconselhamento. Cada culto jovem tem uma abordagem. E a abordagem que a juventude está envolvida nessa tarde vai ser a respeito de finanças. Porque nós sabemos que o jovem enfrenta um mercado de trabalho bastante difícil. Então, a pergunta é, como fazer um currículo que será lido? Você sabe que currículo é assim, chega na mão do gestor, 5 segundos para cada um, vai virando, e a boa parte vai para o arquivo redondo. Como eu faço um currículo que ele será lido? Que eu vou ter maiores chances de preencher aquela vaga? Como eu posso desenvolver meus pontos fortes? Como eu posso descobrir meus pontos fracos? Como eu posso fazer uma administração do tempo eficiente para que ao longo da minha vida eu possa dizer que valeu a pena? Como que eu posso preparar um plano de carreira de acordo com a Bíblia? Há um exemplo de um homem que teve uma carreira esplendorosa, né? José teve seus momentos altos e baixos, mas ele chegou lá e muito bem, e foi com Deus. Então nós vamos ter a oportunidade de olhar a história de José, estudar filmes, pequenos vídeos da história de José, vídeos bíblicos, e vamos poder também ler a respeito da experiência dele na Bíblia e ver como que a experiência de José pode ser útil para nós que estamos no momento atual. Então, será entregue também um livro, esse aqui que está sendo fornecido, chamado Os Valores de José, Finanças para Jovens. Por que valores? José tinha muitos valores, não só financeiro, ele foi um homem muito próspero, mas ele também tinha outros valores espirituais, por exemplo. Então, quais são os valores de José e como isso impacta na vida financeira de um jovem? Esse é o tema, são 7 aulas. Hoje à tarde nós teremos a aula 1 e 2. Aí nós vamos dar um tempo de uns 15 dias para que as pessoas possam ir digerindo essas informações. E então daqui 3 sábados possivelmente, depois o Pedro vai nos definir melhor essas datas, mas mais à frente então, mais um pouquinho, 21 dias, nós vamos ter a aula 3. E aí 4, 5, 6, 7. Na última, a 7, a mais bonita, é a aula da bênção. O pastor Chaguri conhece muito bem o poder de uma bênção e quanto isso impacta na vida das pessoas. Então na última aula nós vamos ter, além do estudo, além do vídeo, além da parte prática, nós vamos ter uma cerimônia muito especial de bênção. A bênção de Deus faz toda a diferença. Eu, quando encontro minha mãe, sempre, não sei se alguém aqui tem esse costume de pedir a bênção dos seus pais, ainda há alguém aqui com esse costume, eu sei que antigamente isso era muito frequente, ok? Eu chego para minha mãe e eu digo para ela, mãe, por favor, a tua bênção. E sabe o que ela responde? Exato, ela fala isso. Vocês já sabem. Então, a bênção faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Bom, o que eu trouxe? Eu trouxe um convite para caso você queira vir assistir e ter o manual.
o livro, é gratuito. Então, o que eu preciso? Eu precisava que você pegasse a inscrição, preenchesse no final e entregasse. Essa inscrição, ela está na mão do irmão que é diácono ali, ó. Levanta a mão aqui, ó. Ali temos um, aqui temos também outro, temos na galeria e temos lá outro na galeria. Então, nós temos em cada ambiente essas 3 pessoas. Você atende essas 2 alas, ele atende essas 2 alas, você atende aquela lá. Não é para todos, é para quem vem hoje à tarde. Então você fala, eu venho, eu gostaria de ter o manual. Então você preenche aqui para a gente providenciar e sabendo que você está vindo, ok? Beleza. Agora, você mudou de ideia, conheceu um amigo e quer vir à tarde, claro, está de portas abertas. Acharemos um jeito de providenciar também o manual, se não der exatamente hoje, alguém que venha de surpresa, a gente vai providenciar, não há problema. A igreja está aqui e o departamento jovem, o Pedro, ele está interessado em ajudar a todos os jovens. Então você encontrou um amigo que precisa vir aqui hoje à tarde, fala com ele aí, traga ele, não tem problema, mesmo que não seja adventista. Isso aqui é feito para pessoas da igreja e que não é da igreja também. Então, um plano de carreira, como desenvolver sua carreira à luz da Bíblia, tendo como modelo aquele que teve grande sucesso, ok? Então, já pode andar ali pelo corredor, pode andar, aquele que quer, só levanta a mão na hora em que ele estiver passando, ok? Estão vendo ali? Aqui está ali o rapaz. Quando ele estiver passando, ele vai ficar aí um bom tempo, você levanta a mão, ele entrega para você. Você só precisa preencher e dizer, reserva para mim este livro, o livro é gratuito, e você poderá então fazer o estudo hoje à tarde. Que horas, pastor Chaguri? Quem que vai me informar? 15 horas. Ah, isso mesmo. Então um pouco mais cedo do que o departamento jovem costuma fazer, porque nós vamos ter a explicação. E também, além disso, a aula 1 e a aula 2. Antes do pôr do sol, já teremos terminado, ok? Hoje teremos a aula 1, a aula 2, em torno de 15 horas. Então, quando é 15 horas, já você planeja estar aqui para que a gente possa fazer a aula 1, a aula 2, hoje comigo, pessoalmente. Depois, daqui 3 sábados, no terceiro sábado à frente, vamos seguir. Aula 3 em diante, o Pedro vai nos dar a definição desses momentos, ok? Eu vi também que a Tamires estava apresentando. Cadê a Tamires? Ela estava apresentando aqui a história das crianças. E foi uma sequência. Letícia, olha que sequência. Você falou, reunir meu povo, né? Encontre o meu povo, e a Tamires falou sobre o final dos tempos, a volta de Jesus, a importância de nós estarmos atentos aos sinais da volta de Jesus, e a soma dessas apresentações vamos encontrar agora no texto bíblico do sermão, 2 Timóteo capítulo 4. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Se mais alguém quiser o convite, só levantar a mão aí, eles estão até aí, eles podem lhe entregar, ok? Eu recomendo fortemente, você que é pai, traga seu filho, fale com ele, insista, tem mais alguns ali, insista, recomendo fortemente. Que idade? 12 anos deve vir, 15 anos deve vir, é lógico, é para um público de 15 a 35 anos de idade, mas tem um pouco menos, não há problema. Tem um pouco mais, eu já tenho uma certa idade, eu quero saber ainda se eu posso estudar isso. Claro que pode. Quem é jovem? Jovem é todo aquele que sonha. Você sonha? Então você é jovem. Só tem mais 11, então está acabando os últimos 11. Se você é jovem, você sonha, então você deve assistir alguma coisa como isso, para que você possa ver seus sonhos colocando em prática. Eu vou dizer o que é mais importante aqui, é a bênção. A parte da bênção desse curso é a mais especial. Quantos jovens já fizeram esse curso no Brasil? Atualmente nós temos cerca de 40 mil formandos. 40 mil jovens no Brasil já fizeram, especialmente no Rio de Janeiro, e em outros lugares aqui também de São Paulo, e você terá a oportunidade de chegou o seu momento agora. Bom, vamos lá. Estou lendo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. 2 Timóteo 4, eu vou ler o verso 1 em diante, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas
exortes com toda longanimidade e doutrina. Verso 3, 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Até aqui. Interessante esse texto do apóstolo Paulo. Ele está usando uma linguagem do tribunal. O apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 4, verso 1, usando uma expressão bastante forte. Ele diz: eu te conjuro. E a minha pergunta é: o que significa isso? Você já foi conjurado alguma vez? Talvez uma expressão mais moderna poderíamos dizer a expressão intimar. Você já foi intimado alguma vez? Paulo começa esse texto usando uma linguagem do tribunal. Ele diz: você está sendo intimado. O tribunal é um lugar de bastante seriedade. Tudo que se fala é anotado. Tudo que se fala ali se busca a comprovação. É bastante tenso o cuidado que as pessoas têm com o que elas estão falando no tribunal. Eu tenho um amigo que ele já participou de júri popular, ele já foi convocado para estar ali, sabe? A pessoa ouve várias apresentações e no final a pessoa diz se é culpado ou se é inocente. Acho que vocês já viram isso na televisão. Muitas daquelas pessoas, aquelas pessoas que estão ali são pessoas da sociedade, são convocadas para poder ajudar, dando a sua avaliação. E eu perguntei a ele: você participou muitos anos? Ele falou: 5 anos. E lembra de alguma história? Ele falou: muitas. E ele me contou que uma vez convocaram um mendigo para que ele pudesse testemunhar. Ele estava na rua quando aconteceu algo e arrolaram o nome dele para que ele pudesse dizer o que viu. Ele era testemunha, ele ia dizer se viu ou não viu o que viu, era isso. Só que nas preliminares fizeram algumas perguntas, do tipo: qual é o seu nome? Ele disse. Onde é que você mora? Moro na rua. E mais algumas coisas, e disseram para ele: qual é a sua profissão? E ele disse: a minha profissão, eu pego as tampas da Sabesp e vendo no ferro velho. Aí o juiz diz: o que você está falando? À noite eu arranco as tampas aí da rua, é um ferro pesado, aquilo é bom, a gente leva lá no ferro velho e dá um jeito de fazer metal, e isso dá um bom dinheiro. E o juiz disse: isso é uma contravenção, o senhor está preso. Ele foi lá para testemunhar e acabou confessando um crime. Ou seja, algo ruim, né? Contra o patrimônio público. Aquilo que se fala no tribunal é bastante sério, e Paulo, ele está usando essa linguagem do tribunal, porque o que ele tem a dizer é algo, Letícia, que tem bastante peso. Pastor Chaguri, veja o que ele está falando. Paulo, a seguir, ele está dizendo: eu te conjuro a algo. O que é? E você veio aqui nesse sábado de manhã e está recebendo uma mensagem como essa. Em outras palavras, Deus está lhe dizendo: sábado de manhã, você foi na igreja central, então eu vou lhe dizer uma coisa: eu te intimo. E algo mais, talvez podíamos usar um apelo aqui: eu te imploro, eu suplico, por favor. O que é, Paulo? O que é tão sério? E ele diz logo a seguir: eu te imploro que, por favor, pregues a palavra. Pregues a palavra. Bom, mas por quê? Porque as pessoas precisam conhecer o plano da salvação de Deus, senão que chance elas terão? Você conhece um outro jeito para alguém entrar no céu que não seja através de Jesus Cristo? Alguém aqui conhece um outro caminho que possamos entrar no céu que não seja através de Jesus Cristo? Existe? A Bíblia diz: não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Não é isto? Ok, deixe-me falar em outras palavras. Suponhamos que você tenha uma colega de trabalho, uma amiga que gosta da família, ela é dedicada, ela é esforçada, ela é uma pessoa assim que não faz mal a ninguém. Casa, trabalho, trabalho, casa. Termina o serviço, corre para casa, atender a família. Mas ela gosta assim de assistir a novela. Aliás, é a única fonte de informação
de fato que ela tem, é ali que ela presta atenção em tudo. E então ela não faz mal a ninguém, mas ela chega em casa e ela assiste a novela das 6, depois ela assiste a novela das 7, depois ela assiste a novela das 8, depois ela assiste a novela das 9, depois ela assiste a novela das 10, e depois acabou. Ok. A minha pergunta é, ali, naquela novela, ela vai conhecer o plano da salvação de Deus? Sim ou não? Pode ser que ela conheça o caminho para o inferno, mas a salvação ali ela não vai estar exposta. Se ali é a fonte de informação dela, como que ela vai conhecer o plano da salvação de Deus? Bom, deixa eu falar aqui um outro exemplo. Há muitos jovens, nós estamos convidando os jovens para virem hoje à tarde estudar a vida de José, mas vamos lá, você tem um amigo de escola, você que é jovem, está estudando, tem um amigo de escola. Seu amigo não faz mal a ninguém, ele é muito legal, ele é esforçado, aliás é aquele que gosta de tirar 10, ele presta atenção em tudo, dá atenção para todos, respeita a todos, e sabe o que ele faz? Assim, casa, trabalho, aliás, casa, estudo, ele é caseiro, ele é amigo, mas ele admira o professor de ciências. O professor de ciências, o que ele fala, ele admira. O professor de ciências é um gênio, é muito inteligente, ele gosta daquelas informações do professor de ciências. Ali é a fonte que ele mais respeita, que ele mais admira. E o professor de ciências ensina que o homem veio do macaco. E ele admira esse professor, bebe das aulas desse professor. Eu pergunto, ali com esse professor, ele vai conhecer o plano da salvação de Deus? Sim ou não? Não, ele vai se confundir. Então, a minha pergunta é, como que essas pessoas saberão da salvação em Cristo, se a gente não for contar para estas pessoas? Por isso Paulo está dizendo, por favor, eu te intimo, eu insisto com você, por favor, pregas a palavra, porque se você não pregar, sabe o que vai acontecer? As pessoas, elas têm um vazio no coração, elas vão buscar algo, as pessoas têm necessidade de preencher o seu sentido de existência, e Paulo mesmo diz o que é que as pessoas vão fazer, está no verso 4, me diz você, o que as pessoas vão fazer se nós não pregarmos, se não lhes for ensinada a verdade, o que elas vão fazer? Elas vão buscar aonde? Elas vão crer em quê? Crer em quê? Em fábulas. E a minha pergunta é, o que são fábulas? Pedro, o que são fábulas? São histórias reais? Não. O que são fábulas? São histórias inventadas. Sabe, as pessoas, elas têm um desespero, elas querem salvação, elas querem esperança, elas querem futuro, e então, se nós não falarmos o caminho da verdade, elas vão crer em algo. Sim, o ser humano tem necessidade de crer em algo, mas sabe no que ele vai crer? Em coisas absurdas, em fábulas. Paulo está dizendo isso. É como uma tábua da salvação, uma tábua do mar, a pessoa vai se agarrar naquilo que ele encontrar, para não se afogar. Olha, eu tenho uma má notícia para lhes dar, pastor Chaguri sabe disso, eu vou passar a notícia para todos vocês, eu tenho uma triste notícia para dar a vocês, infelizmente, aqui em São Caetano, infelizmente mesmo, é com tristeza que eu vou dar essa notícia, vocês até já sabem, mas vou dar a notícia oficialmente, lamentavelmente, esta cidade, e não só esta cidade, mas também as cidades do Brasil, estão cheias de botecos espirituais. Infelizmente, você tem sorte. A sorte em hebraico quer dizer uma bênção de Deus. No Velho Testamento, essa é a definição da palavra. Você tem uma bênção, porque você vem num lugar que respeita a Bíblia. Você está aí, talvez você nasceu numa família cristã e você está indo num lugar que as pessoas leem a Bíblia e olham o texto bíblico e respeitam, mas infelizmente, por aí na cidade existem muitos lugares falando de religião, mas que são verdadeiros botecos espirituais que vocês não são capazes sequer de imaginar aonde que se chega. Eu poderia relatar muitas histórias. Eu vou poupar, especialmente porque as pessoas poderão estar assistindo pela internet
e poderão não compreender exatamente o sentido das histórias. Então eu vou poupar, eu vou resumir, quem sabe eu apresente um contexto, só para você entender. Eu estava visitando alguns locais religiosos, e você sabe que médicos podem pregar para médicos, advogados podem pregar para advogados, um metalúrgico vai ter facilidade de pregar para um metalúrgico que é seu colega, um jovem prega para um jovem, uma pessoa de idade vai falar para uma pessoa de idade, vai ter mais aceitação, e pastores, falamos também com outros pastores. Todo lugar que eu vou, eu procuro visitar as congregações existentes na cidade, deixo o meu cartão, me cumprimento. Eu cheguei num local, eles estavam tendo uma programação religiosa, e eu parei um pouquinho para esperar terminar e depois poder abordar o pastor. E o que ele estava propondo às pessoas? Ele estava propondo às pessoas um descarte, uma troca de anjo da guarda. Ele juntou as pessoas e disse assim: se a vida não está boa, é porque o teu anjo não presta. O anjo que foi designado para cuidar da sua vida, ele está fraquejando. Ele é um fraquejante, esse anjo não presta. Então foi o seguinte: demita esse anjo, época de demissão em massa, demita o anjo da guarda e admita outro, contrate um anjo novo. E hoje, se você trouxer um dinheiro aqui, nós vamos lhe abençoar para que você troque de anjo. Quem deu essa autorização? E aonde está isso na Bíblia? Era o título do culto, uma faixa bem grande: culto de troca do anjo da guarda. Mediante um pequeno pagamento, trocaremos os anjos, e aí a vida ficaria melhor. Bom, eu podia relatar outras coisas, mas vocês estão vendo a que ponto o ser humano chega, e as pessoas ali lotadas, financiando a troca do seu anjo. Essas pessoas estavam o quê? Crendo em quê? Em coisas da Bíblia? Estavam crendo em coisas reais? Elas estavam crendo em absurdos. O ser humano é assim. Ele primeiro pensa que Deus, ele considera Deus maior que ele, pede favores, depois ele começa a considerar Deus menor que ele, começa a fazer esses absurdos de manipular Deus, como se ele fosse superior a Deus. O ser humano, ele considera Deus grande, pede, se Deus não atende, aí ele quer então impor a sua vontade, como que desrespeitando, como que desacatando a Deus. Você vê os estilos de oração, as orações estão mudando. Antigamente, como eram as orações? Senhor, por favor, faça isso. E agora, em muitos lugares, eles chamam a oração de eu determino. Vão orar e dizem assim: eu determino que tal coisa ocorra. O que quer dizer essa expressão, eu determino? Eu vou dar um sinônimo bem fácil para vocês, quer dizer eu mando. Então está orando e pedindo, mas está dizendo que manda. Quem você pensa que Deus é? Teu empregado? A Bíblia diz que nós somos pó, menos que pó. Deus é Deus, nós somos criaturas. Você não determina nada. Você pode falar 1000 coisas, se Deus quiser, você vai viver 1000 anos, 100 anos ou menos. Deus é que determina, a gente só acata. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? E infelizmente está havendo uma distorção dos textos bíblicos, e tudo sempre envolvido em cobranças das pessoas por essas ações. Bom, Paulo está escrevendo isso para ser um alerta. Ele está dizendo: por favor, pregue a palavra, por favor, avise as pessoas, por favor, avise os seus parentes, convide aqueles que são da sua família para virem à igreja. Às vezes nós somos intimidados porque nós ficamos preocupados: será que meu parente vai gostar ou não? E eu realmente sei como é isso. Ou houve uma época que também eu sentia uma preocupação: será que meus tios vão gostar? Mas eu vou lhe dizer como não gostarão, porque eles vão conhecer o plano da salvação. O seu amigo vai gostar, o seu colega de escola vai gostar, em um momento o seu professor de escola, seu patrão, as pessoas com quem você se relaciona, conhecendo a salvação, elas vão dizer para você: muito obrigado. Talvez elas vão dizer: puxa, podia ter me falado antes, isso é bom demais. Eu tive a alegria de batizar o irmão do meu pai o ano passado, 86 anos de idade, um senhor que tinha sido um policial, um homem de um coração mais forte, duro, difícil, e de repente ele mudou assim,
depois de tantas visitas, orações e folhetos, em um momento, a chave do coração é uma coisa muito pessoal. A gente tenta de tudo, a gente nunca sabe o que é que vai abrir o coração da pessoa. Então, por favor, não desista. Não desista do teu filho, não desista do teu vizinho, não desista dos teus amigos, não desista daquela sua amiga de infância, não desista dela. Mande cartas, escreva mensagens no WhatsApp, não desista dos seus familiares, não desista do seu esposo, da sua esposa, não desista, continue, convide. Um momento eles abrem o coração. E eu vi muitos familiares, fui o primeiro da família, depois vieram se convertendo outras pessoas, e vi muitos familiares se converterem quando eu menos imaginava. O que é que abriu o coração? É um fato tão simples às vezes. Bom, eu quero continuar no texto. Abra sua Bíblia ainda ali mesmo, em 2 Timóteo capítulo 4. Eu gostaria que você olhasse agora para o verso seguinte. Nós lemos até o 5, me parece. Dê uma olhadinha no 6. Paulo muda a linguagem. Ele estava falando uma linguagem de tribunal, como um advogado. Agora ele muda a linguagem. No verso 6, ele usa a linguagem do santuário. Olha o que ele fala, verso 6, 2 Timóteo 4, verso 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Até aqui. Paulo usa uma linguagem própria do santuário. Ele está falando, a minha partida está próxima, eu vou ser oferecido como um sacrifício. Ele sabia que o carrasco estava chegando, Paulo estava enfrentando uma prisão, e ele sabia que haveria uma perseguição e futuramente uma condenação. Talvez ele imaginava, o carrasco de fato veio futuramente e ele foi decapitado. Ele se manteve firme nas suas posturas, nas suas posições religiosas, a despeito da perseguição. Mas Paulo percebe isso e ele não está preocupado. Ele sabe que tinha feito o seu melhor. E Paulo, ele está confiante em Deus, e ele diz assim: o tempo da minha partida está próximo. O que quer dizer essa palavra partida? Os desbravadores entendem muito bem, porque é o mesmo que desarmar acampamento. Essa palavra partida, essa palavra, ela tem o sentido de tirar os specs da barraca. Sabe quando você está desarmando a barraca, que de fato você vai lá e arranca os specs, que é aqueles ganchinhos que prendem a barraca, e então depois a barraca ela é desmontada. Então, Paulo está dizendo assim: eu estou tirando os specs, está na hora da minha partida, eu estou desmontando o acampamento. Ele sentia que a sua vida estava chegando ao final. Mas quem era Paulo? Um homem que quando conheceu o Evangelho era rico. Agora nesse momento ele só tinha a roupa do corpo, diz Ellen White. Um homem que lá no início da sua vida era muito saudável, forte, mas que depois ele teve um problema de saúde, pediu para Deus: Senhor, me cura, e Deus disse não. E às vezes as pessoas querem associar a cura como sendo simplesmente um afastamento, a doença como sendo uma coisa de afastamento de Deus. Não, veja, Deus usa cada situação, e quando Paulo diz me cura, Deus disse não, me cura 3 vezes, e Deus disse não, e não se fala mais nisso. E Deus respondeu para ele uma coisa: o que foi? A minha graça te basta. A palavra graça no Novo Testamento, normalmente ela significa Espírito Santo, cheio de graça, cheio do Espírito Santo. Quando ele diz assim: Paulo, a minha graça te basta, Deus estava dizendo: Paulo, o Espírito Santo que eu coloco na sua vida, o batismo do Espírito Santo, isso vai lhe ser suficiente. Você não terá mais nenhuma outra preocupação, porque eu vou te dar paz e segurança. E Paulo, então, ele estava chegando ao final da sua vida, e ele sabia que seria sacrificado, mas ele estava confiante naquilo que Jesus tinha disposição de estar ao lado dele. Deixa eu falar em outras palavras. Não somente nos dias de Paulo nós tivemos mártires, mas em todos os tempos nós tivemos pessoas que descobriram que existe algo que vale mais do que a própria vida. Eu me lembro de colegas com quem eu estudei que quiseram ser missionários, e aqui nós temos muitos jovens que podem ter o desejo de ser missionário. Eu acho que Letícia me falar que você também está no campo missionário, e também outras pessoas aqui podem ter esse desejo, e nós ouvimos as histórias. Veja, eu estudei com um amigo chamado Gilsenberg Araújo, colega de teologia, e ele decidiu ser missionário. Ele foi para a África, lá em Benin, vizinho com Togo. O Gilsenberg trabalhou ali,
Ele era carioca e, como carioca bem animado, chegou para os jovens e começou a falar sobre relacionamento entre jovens, pai, filho, irmãos, namoro, noivado, casamento. E ele disse para mim assim: olha, eles vinham e lotavam. Ele tinha um auditório de 200 pessoas. Ele estava noivo da filha do diretor do IASP na época, e ele veio na semana. Eu o encontrei, falou que estava feliz. E eu falei para ele: estou sabendo que tem uma guerrilha lá nesse país. Ele falou: tem sim. A gente vê soldados passando. Mas não é perigoso? Você está à noite, tem férias acumuladas, venha, case e depois você volta quando a guerrilha diminuir. Ele: não posso, César, descobri um jeito de atrair os jovens. Eu falo de namoro, de casamento, de família, que eles gostam. E lota 200 pessoas. Falo de um jovem muito legal chamado Jesus e pergunto quem quer aceitar esse jovem como seu amigo, e ninguém levanta, porque eles não podem aceitar a Cristo. Mas no dia seguinte eles retornam. Então ele disse: eu descobri o jeito, eu vou fazer amizade com eles, eu vou conseguir. E ele estava pregando lá há alguns meses, sábado, domingo à noite, lotava 200 pessoas, um lugar muçulmano, um lugar com muita, o maior país voodoo do mundo, que fazem bonecos e espetam agulhas também, um lugar especial. Ele queria trabalhar ali. Era segunda-feira, ele pegou o avião, retornou e disse: eu não vou faltar nenhum dia. Sábado pregou, domingo à tarde estava fazendo visitas, chamando os jovens para a noite, quando o seu jipe foi metralhado. E ele foi assassinado no campo missionário. E então um homem voltou para dar notícia para o grupo, disse: olha, gente, o pastor não vem, ele foi assassinado. E nessa hora, 38 rapazes se levantaram e disseram: então é sério, ele estava arriscando a vida dele. Isso era verdadeiro. Nós vamos nos batizar, custe o que custar, no próximo batismo. E esses 38 jovens foram os primeiros naquele país a se batizarem e dar início à igreja. Eu estou lendo para vocês o que está escrito na ata daquela união. Sabe, a morte de um mártir é como uma semente depositada na terra, que cresce, multiplica muito mais. Porque existem pessoas nesse mundo que descobriram, assim como o apóstolo Paulo, que há algo que vale mais do que a própria vida, que é a vida eterna. Da mesma forma, eu podia me estender e dizer a vocês experiências de muitos missionários. Talvez eu só vou relatar mais uma pessoa. Por exemplo, vamos falar da Ruanda. Teve a guerra no Iraque, durou... foram duas guerras no Iraque, 90, acho que 10 anos depois teve outra vez. Os Estados Unidos estavam envolvidos e foi muito televisionado. A guerra da Ruanda, os Estados Unidos não estavam envolvidos diretamente e não foi tão televisionada. Poucas pessoas ficaram sabendo, mas foi uma guerra terrível. A guerra da Ruanda foi terrível, durou cerca de 3 meses. Sabe, quando ocorre isso, a igreja adventista manda uma carta a todos os pastores para que eles saiam do local. Não sei se você sabe, mas nós pastores cuidamos de uma geografia. Cada pastor adventista é responsável por um território e ele não pode sair dali sem autorização. Se eu quiser ir amanhã para Curitiba, eu não posso. Eu tenho que pedir ordem e aguardar a autorização chegar. Depois eu posso ir para Curitiba. Cada pastor tem um território, ele é responsável por tudo o que acontece ali, e então ele não abandona o seu território sem ordem. Mas para evitar um problema, a igreja mandou uma carta a todos os pastores dizendo: guerrilha está começando, a guerra está começando, vocês podem ir embora. E você via nas estradas gente com mudança, com caminhões indo embora, os mais informados, os que tinham dinheiro já estavam se antecipando. Mas os pastores se juntaram num concílio, numa reunião, e eles disseram: se fugirmos agora, as pessoas vão achar que nós estamos com medo, ou estamos aqui com interesses materiais, e quando tem dificuldade, fugimos. Não faremos isso, nós ficaremos. E eles decidiram que iriam abrir as igrejas durante a guerra. Enquanto durou a guerra, as nossas igrejas foram abertas, e eles disseram: esse é o momento de coração aberto. Há muitos muçulmanos aqui, nós vamos aproveitar e vamos fazer cultos durante a guerra. A guerra foi se alongando e as nossas igrejas eram abertas e tinham conferências ali dentro. Eram feitas pregações, as pessoas vinham para orar. Os soldados entraram nas nossas igrejas e eles não metralharam as pessoas que estavam sentadas, eles metralharam as pessoas que estavam no púlpito.
Eu não sei como aqueles pastores encontraram coragem de fazer isto, mas enquanto a guerra durou, eles se mantiveram fazendo as pregações. Muitos jovens foram batizados nesse período. Na verdade, eu vou dizer o que aconteceu. Depois de 3 meses, nós perdemos assassinados nos nossos púlpitos 110 pastores e 12 professores. Mas antes de morrer, eles conseguiram batizar 2.740 pessoas. A morte de um mártir é como uma semente posta na terra que cresce e se multiplica muito mais. O fato, irmãos, que algumas pessoas nesse mundo descobriram que há algo que vale mais do que a própria vida, que é justamente a vida eterna. Olha, nós não estamos brincando de igreja. Isto é real. Jesus está vindo. Temos que seguir nossa vida, eu sei. Temos que ir para o trabalho, temos rotina, temos atividades, temos que sustentar a família, eu sei. Mas existe um pano de fundo, existe algo por trás. Há uma batalha entre o bem e o mal. Isto é verdade. As profecias da Bíblia logo se cumprirão todas. A palavra de Deus tem se mantido firme. E nós não estamos pregando o Evangelho só aqui em São Caetano. Você sabe disso. Quando você devolve dízimo aqui, oferta aqui, você sabe da responsabilidade que a igreja tem. Essa igreja emite recibo de todas as entradas e solicita nota fiscal de todas as saídas. Não tem caixa 2, uma igreja transparente. E boa parte desse recurso é enviado para outras partes do Brasil, para áreas na janela 1040, para áreas no Oriente Médio, para áreas na África, de tal forma que o Evangelho possa ser pregado em todo o mundo. Enquanto nós estamos aqui fazendo a nossa parte, eu peço que você siga pregando para o seu professor, pregando para os seus amigos, seus familiares, mas ao mesmo tempo existem pessoas, graças ao sistema de sustentação da igreja, existem pessoas em todos os países do mundo, dando o seu melhor. Eu vou dizer, irmãos, tem lugares que as pessoas estão arriscando a vida de verdade. Tem lugares que a igreja manda o missionário, ele é assassinado. A igreja manda outro, ele é assassinado. A igreja para de mandar para evitar problemas, mas há uma lista de pessoas que vão lá nos Estados Unidos, na Conferência Geral, dizendo: eu quero ir para esse país. Mas é perigoso, mesmo assim, eu quero ir para esse país, porque de fato as pessoas sabem que essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Nós podemos ter prosperidade, não há nada de errado com isso. Podemos ter dinheiro, não há nada de errado com isso. Mas eu vou lhe dizer, o alvo do cristão não é ser rico. O alvo do cristão é ser fiel. Se eu vou ter muito ou pouco, isso é um problema, uma decisão de Deus. O alvo do cristão é ser fiel. Independente de quanto tiver, não será problema, porque a sua decisão é ser fiel, fiel ao Senhor. Irmãos, eu quero terminar com o que Paulo diz no verso seguinte. Por favor, dê uma olhada aí. Olha que bonitas palavras. Eu quero concluir aqui. Verso 7 é bem conhecido. 2 Timóteo 4, 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Que maravilhoso será esse dia. Paulo está dizendo: a minha coroa já está pronta. Ele estava vivo quando ele disse isso. Eu vou dizer uma coisa, pastor Chaguri, Deus já preparou a sua coroa, da sua esposa, da família inteira. Paulo estava vivo quando ele disse: a minha coroa está pronta, né? Então, com base nesse texto, eu posso dizer exatamente isso, que Deus crê tanto na sua salvação, que Ele já mandou confeccionar a sua coroa. E a gente sabe, não é algo que a gente possa comprar, não tem como comprar a bênção. A ideia de comprar a bênção não é de Deus, a bênção é de graça, não há como ser paga. E tem mais, Deus, Ele vai entregar essa coroa nas suas mãos, e quando você pegar essa coroa, você vai se sentir pequeno, e vai dizer: eu não mereço, e Ele vai dizer: tudo bem, eu sei, mas essa coroa é sua. Por quê? Porque é um presente de Deus.
Deus preparou isto, não somente isso, mas também o céu, a nova terra, e Ele está dizendo: esta coroa eu vou lhe entregar, e ao receber essa coroa, nós vamos reconhecer que não foi por mérito, mas foi pela graça de Cristo, vamos colocá-la aos seus pés, e Ele vai dizer: tudo bem, pode pôr na sua cabeça, eu estou lhe dando, é um presente. Irmãos, a salvação é um presente de Deus a você, e ninguém vai tirar esse presente das tuas mãos. Por quê? Porque é teu, o céu é teu. Busca e encontra os meus filhos, como a Letícia cantou. Encontre o meu povo, encontre o meu povo. E então vamos ser uma grande família e vivermos a eternidade juntos. Você quer colocar a sua família nas mãos de Deus? Você quer declarar a sua vida nas mãos de Deus? Você quer reconhecer a liderança de Deus na sua vida, aceitá-lo como Salvador e também aceitá-lo como Senhor, aquele que dirige tudo para você, aquele que dá as ordens? Eu sei, nós não